A paz de graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. Romanos 11. Vamos continuar com o nosso estudo de Romanos. Amém. Um livro maravilhoso que tira tantas dúvidas. Aleluia. Amém. Tantas dúvidas. Neste capítulo, Paulo se concentra na apostasia dos judeus e o seu consequente desamparo por parte de Deus. E também fala exatamente da situação dos judeus, que a rejeição de Deus não é definitiva para com eles. Amém. Eles pecaram, sim senhora, mas é preciso recordar que Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Deus fez aliança com Abraão e Deus honra os compromissos que ele faz com as pessoas. Amém. Por isso que a rejeição de Israel não é final, não é absoluta. Isso significa que Israel terá a oportunidade de voltar ao Senhor pela fé. Amém. Mas vamos ver no desenrolar deste capítulo hoje. A rejeição dos judeus é parcial e não total. 1-10. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Aleluia. Amém. Paulo começa aqui fazendo essa questão. Porventura Deus rejeitou o seu povo? E ele diz de modo nenhum. E coloca uma situação. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Amém. Primeiro, ele mesmo era judeu. Então, se Deus tivesse rejeitado o seu povo na totalidade, significa que ele mesmo não seria salvo. Mas ele estava ali, era um exemplo de alguém que estava pregando o Evangelho. Portanto, alguém que tinha aceito a Jesus Cristo e era fiel a Jesus. Era uma demonstração clara de que Deus estava disposto a salvar também os judeus. 2. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha vida, minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu o espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Amém. Aleluia. Então, no verso 2, Paulo volta de novo na recarga. Deus não rejeitou o seu povo que antes escolheu. Nós sabemos que Deus escolheu o povo de Israel. Aleluia. No universo de todas as nações, Deus escolheu Abraão. De Abraão nasceram filhos. Deus escolheu Isaac. E de Isaac escolheu Israel. Ou Jacó. Aleluia. Sabemos que Abraão teve filhos, teve outros filhos, para além de Isaac. Da mesma maneira, Isaac teve outros filhos, Esaú e Jacó, por exemplo. Mas Deus escolheu Jacó e rejeitou a Esaú. Aleluia. Foi uma escolha que Deus fez.
E desse de Jacó descendeu um grande povo, uma nação, aleluia, que é Israel. Amém? Então, aqui a Bíblia diz que, ou não sabeis que o que a Escritura diz de Elias, o que aconteceu com Elias? Em 1 de Reis 19, nós encontramos Elias numa situação de total depressão. Por quê? Porque os profetas do Senhor estavam sendo mortos, estavam sendo perseguidos. Aleluia. Jezabel estava fazendo uma grande perseguição. Amém. Uma grande perseguição. Então o profeta Elias fugiu para o Monte Horebe. Refugiou-se lá para se esconder. E ele ora e diz: ó Deus, tu vês que Israel estão a matar os teus profetas. Tu vês o que está acontecendo. E a mim mesmo estão à procura da minha alma. Querem me matar. Aleluia. Jezabel está à procura de mim para me matar. E Deus responde para Elias e diz: Elias, você está se sentindo sozinho. Aleluia. Mas é uma coisa que eu vou lhe revelar agora. Há 7.000 almas em Israel que não dobraram o seu joelho para Baal. Aleluia. Há 7.000 almas que ainda são fiéis a mim, diz o Senhor Deus. Isto eram palavras de consolar alguém que estava desnorteado, alguém que não estava a ver saída para a sua vida, alguém que sabia que podia morrer a qualquer momento. E Deus diz que não, há mais pessoas fiéis a mim. Às vezes nós também passamos por essas situações nos nossos dias. Chegamos ao momento de dizer: mas por que eu preciso de continuar sendo fiel ao Senhor? Porque olhamos para a esquerda, olhamos para a direita e dizemos: ah, sou eu sozinho. Aleluia. Mas lembre-se de uma coisa, que Deus tem um povo preparado para ele. Amém. Deus tem um povo preparado para ele. Isto é maravilhoso. Quando nós podemos perceber que em todo este mundo, Deus tem um povo preparado para ele. Na Rússia, Deus tem um povo. Até no Irã, Deus tem um povo para ele. Aleluia. Na África do Sul, em tantos outros países, Deus tem um povo preparado para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era isto que Deus estava dizendo para Elias. Não fique assustado, não fique desnorteado, porque ainda há um remanescente que me adora, ainda há um remanescente que tem um compromisso comigo. Aleluia. Vamos continuar com a nossa leitura. 9. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aleluia. O que é que está dizendo aqui o Senhor? Por causa exatamente de salvaguardarem as suas mesas, eles se perderam. Amém. Caíram no seu próprio... As mesas tornaram-se o seu próprio laço. Isso não só foi naquele tempo. As mesas ainda continuam a ser laço para muitos hoje. Continuam a ser armadilha para muitos hoje. Muitas pessoas estão caindo por causa da mesa, por causa da comida. Aleluia. A razão da queda de muitas pessoas hoje é essa. É a mesma razão que levou os outros a quedarem lá. Quando os sacerdotes começaram a ver, se nós seguirmos a Cristo, vamos perder comida. Aleluia. Amém. As nossas mesas vão ser retiradas. Quem vai trazer ofertas aqui? Ninguém vai trazer ofertas aqui. Ninguém vai trazer animais aqui para vir abater. Vamos começar a seguir a Jesus. Ele está fazendo isso, está dizendo que a salvação é pela fé. Não há de vir mais aqui. Aleluia. Os templos ficaram vazios. Amém. E eles ficaram presos às suas mesas. Queriam proteger as suas mesas. Amém. Queriam proteger as suas mesas. Meus irmãos, minhas irmãs, cuidado também. Neste tempo ainda existem aqueles que estão protegendo as suas mesas. Estão fazendo tudo para proteger as suas mesas. Até admitem o pecado na igreja para proteger as suas mesas.
porque querem suas mesas arregaladas. Aleluia. Você pode fazer o que quiser. Não precisa de obedecer a Deus. Faz o que quer. Faz como quiser. Segue o que te apetecer. Fizeram isso os judeus. Amém. Fizeram isso os judeus lá atrás. A Bíblia diz, lá no livro de Juízes, que cada um fazia o que bem entendia, o que lhe parecia bem. E às vezes queremos viver assim na igreja. Fazemos aquilo que nos parece bem. E não segundo a palavra de Deus. Não segundo o mandamento de Deus. Por quê? Porque queremos proteger a nossa mesa. Queremos proteger a nossa comida. Não importa se é um pecado que traz a comida. Não importa o que acontece. Mas a única preocupação é proteger a nossa mesa. Aleluia. Cuidado. Israel pecou por causa disso. Amém. 11. Rejeição temporária dos judeus. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. Aleluia. Os judeus caíram. Os judeus foram incrédulos para um bem maior. Deus permitiu a queda dos judeus para que os gentios pudessem entrar. Aleluia. Como diz a Bíblia em João 1, verso 11 e 12. Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. No entanto, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Os judeus rejeitaram a Jesus, crucificaram a Jesus, e uma porta se abriu para aqueles que aceitaram a Jesus, gentios, que não tinham Deus, que não conheciam a Deus. Então havia um propósito maior de Deus, a salvação dos gentios. A queda de Israel trouxe a salvação dos gentios. Amém. Para que a salvação dos gentios também pudesse incitar a eles, pudesse criar ciúmes nos próprios judeus. Porque no fim, isto vai fazer bem para todos. Porque os judeus também vão ser salvos pela fé. Amém. Hoje, eles perderam o cuidado de Deus porque eles foram incrédulos. Não aceitaram a justiça de Deus. Eles quiseram estabelecer a justiça da lei. Aquela lei que eles receberam lá, de Moisés. Aleluia. Então, queriam estabelecer essa justiça da lei. Mas Deus trouxe-lhes a justiça da fé. Aleluia. Rejeitaram. Abriu-se a porta para nós. Nós temos essa oportunidade de hoje estarmos aqui na presença do nosso Deus. E se a sua queda é riqueza do mundo e a sua diminuição riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Aleluia. Se a queda de Israel foi riqueza, tornou-se riqueza para os gentios. Abriu as portas da salvação para os gentios, para o mundo todo. Amém. Para os chineses, para os soviéticos, para brancos, pretos, todos. Nós podemos ser salvos por causa de quê? Da queda de Israel. Aleluia. Então, Paulo pergunta, quanto mais a sua restauração? Se a queda trouxe-nos benefícios, quanto mais a sua salvação? Aleluia. A sua restauração. Quando Israel for restaurado, o que acontecerá conosco? As bênçãos serão muito maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se, de alguma maneira, posso incitar à emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida de entre os mortos? Aleluia! Quando Deus voltar a admitir Israel, Paulo diz que isso vai significar vida para todos. Amém. Todos nós teremos vida. E de fato, vou vos mostrar como. Aleluia. Quando Israel rejeita Deus,
por causa da sua incredulidade, Deus abre a porta para os gentios. Os gentios podem entrar, podem se tornar filhos de Abraão pela fé. Aleluia. No entanto, os mesmos gentios pegam esta palavra de Deus, começam a pregar este evangelho até para os judeus. Aleluia. Por isso que mesmo agora, alguns judeus estão sendo salvos. Ainda não é o remanescente, mas estão sendo salvos os judeus. Um aqui, um ali, acolá, estão sendo salvos. Aleluia. Estão alcançando esta grande salvação. Mas agora, nós, apesar de termos sido salvos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Amém? O que vai encerrar a época da salvação dos gentios. A época da graça. Vai se fechar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Mas a igreja do Senhor não entrará na Nova Jerusalém, não entrará nos novos céus e nova terra, sem que Israel esteja lá. Aleluia. Amém. Por isso que a restauração de Israel vai nos trazer vida, porque nessa altura poderemos entrar na nova terra e novos céus que Deus vai fazer. Aleluia. Nessa altura gozaremos da plenitude da vida com Deus. Essa plenitude que hoje não temos. Amém. Por quê? Porque está faltando Israel. Aleluia. Ok, vamos continuar. 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Aqui há um texto bíblico do Velho Testamento, em Números 15, 19, 21, que fala das primícias. Quando alguém fazia uma machamba, então os primeiros produtos que ele colhia, tinha que tirar as primícias, os primeiros produtos. Tinha que tirar uma parte para entregar, para oferecer ao Senhor. Aleluia. É isto que chamava-se primícias. E por que entregava? Era para santificar a sua produção toda. Amém. A entrega de uma parte ao Senhor significa a santificação de todo o resto. Amém. Então, quando Deus opera da mesma maneira, aleluia, santificando o pouco, santifica o muito. Quando a raiz é santa, os ramos são também santos. Aleluia. Amém. Onde é que eu vou aqui? É que quero mostrar uma coisa. Israel é santo por causa dos pais. Por causa da aliança de Abraão com Israel. Da aliança de Abraão com Deus. Amém. Então, Deus está comprometido a salvar Israel. É a vontade de Deus salvar Israel. Amém. É a vontade de Deus. Por quê? Porque tem uma aliança com Abraão lá atrás. Tem uma aliança com Isaac. Tem a aliança com Jacó. Aleluia. Então Deus vai ter que salvar Israel. Porque se a raiz é santa, também os ramos serão santos. Amém. Mas é preciso perceber que essa santidade, Deus elegeu alguns dentro dos eleitos. Amém. Deus elegeu Israel para ser o sacerdócio santo no mundo. Mas dentro de Israel, Deus elegeu outros. Aleluia. Dentro de Israel, elegeu. Amém. Ok, vamos ao verso 17. Vamos compreender melhor. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia. Nós encontramos a oliveira.
vamos olhar Abraão. Aleluia. É a raiz da árvore. É a oliveira. Os ramos, encontramos os judeus, encontramos Israel. Aleluia. Este Israel rejeitou o Senhor por causa da sua incredulidade. O que Deus fez? Cortou os ramos. Aleluia. Foi pegar o quê? Foi pegar o zambujeiro, que é uma planta silvestre. Amém? E enxertou naquela raiz. Aleluia. Agora essa planta silvestre, que é o zambujeiro, começa a beneficiar o quê? Da seiva, da raiz. Amém? Vive porque está na raiz. Mas é preciso recordarmos que somos enxertados, nós os gentios. Aleluia. Nós somos filhos de Abraão somente pela fé. Amém? Enquanto Israel é filho de Abraão pela carne. Aleluia. E também vai se abrir esta possibilidade para que eles sejam também filhos de Deus pela fé. Aleluia. Então, se nós estamos na planta, se nós fomos enxertados, a Bíblia diz que não te glories contra os ramos que foram cortados. Por que nós dizemos sempre aqui, vamos orar por Israel? Irmãos, não é assunto de orar por Israel quando você está na igreja. Você tem que tirar tempo de orar por Israel. Porque se você está na raiz, se você está ali plantado, é por causa exatamente deles. Aleluia. Amém. É por causa deles. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja nosso Deus. Portanto, não te glories contra os ramos. E se contra ele te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ok? Não se orgulhe. Amém. Fica sabendo que você é um ramo enxertado. A raiz é que está a sustentar a você. A raiz é que está a alimentar a você. Você existe porque há uma raiz. Aleluia. Vamos continuar. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te soberbeças, mas teme. Amém. Você vai dizer sim, os ramos foram cortados por causa da sua desobediência. Sim, Paulo também diz que sim. Mas tu que foste enxertado, não te orgulhes, mas teme. Amém. Teme a Deus. Teme a Deus. Guarda a palavra de Deus. Teme. Aleluia. Porque tu foste enxertado. Se Deus cortou os ramos verdadeiros por causa da sua desobediência, quanto mais você que foi enxertado. Amém. Muitas vezes nós não fazemos essas contas. Nós vivemos uma vida leviana. Levamos uma vida de pecado. Levamos uma vida de qualquer maneira. Porque não fazemos as contas daquilo que nós somos em Deus. Nós fomos enxertados. Então não podemos brincar com isto. Algumas pessoas dizem por aí, Deus é amoroso. Deus vai salvar a todos. Deus não pode acabar com este mundo todo. Toda essa gente Deus mandar para o inferno. Deus pode mandar para o inferno sim. Aleluia. Amém. Deus pode mandar para o inferno sim. Se ele foi capaz de cortar Israel, de tirar Israel, então Deus, por que ele não pode cortar você? Amém. A Bíblia diz que teme. Teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você vai guardar a palavra de Deus. Mas se você não teme a Deus, não vai guardar a palavra de Deus. E muitas pessoas não guardam a palavra de Deus porque não temem a Deus. Temem outras coisas menos Deus. Não há temor de Deus. Aleluia. É preciso que haja temor de Deus nos nossos corações.
A nossa relação com Deus é pela graça. Então tema este Deus, não brinque com ele. É um assunto sério isto. Não é por acaso que muitos no último dia dirão: Senhor, Senhor, nós te servimos, nós cantávamos, nós demos dízimos, nós não sei o quê, nós profetizamos, nós... N coisas que vão contar. E o Senhor vai dizer o quê? Apartem-se, afastem-se de mim. Não vos conheço. Por quê? Porque vocês praticavam o pecado. Vocês me desobedeceram. O vosso contrato não era comigo. O vosso contrato era para vocês mesmos. Aleluia. Nós falamos outro dia aqui de pessoas que se servem a si mesmas, não servem a Deus. No entanto, pensam que estão a servir a Deus. Amém. Fazem as coisas e pensam que estão a fazer para Deus. Procuram se agradar a si mesmas. Não estão a servir a Deus, estão a servir a si mesmas. Estão a agradar a si mesmas. Muitas pessoas fazem coisas para se agradarem a si mesmas, não para Deus. Aleluia. Meus irmãos. Ok. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Ok? Deus não poupou a Israel. Então tema, porque Deus pode não te poupar a ti também. Aleluia. Deus te abriu uma porta. Você era um gentio. Você não conhecia Deus, não conhecia a lei, não conhecia nada. Deus te abre a porta e diz: olha, vem aqui, salve-se, fica aqui, esconde da chuva. Você entra e você não se comporta bem. Você pensa que Deus vai te manter aqui? Vai te chutar. Aleluia. Deus vai te chutar. E temos um exemplo claro em Israel, com quem Deus lidou desde o princípio, lidou com Israel. Aqui há 2000 anos atrás, Deus estava lidando com Israel. Parou de lidar com Israel para começar a lidar conosco, por causa da desobediência de Israel. Então vamos aprender deste exemplo. Se Deus fez isto com Israel, o que Deus pode fazer comigo quando eu desobedecer a sua palavra? Quando eu fizer a minha vontade? Quando eu deixar de agradar a Ele? Quando eu perder o meu compromisso com Ele? Porque o nosso compromisso é com Ele, é com Deus. Amém? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. Amém. Aleluia. Severidade de Deus para aqueles que caíram. Seriedade, juízo, rigorosidade de Deus para aqueles que caíram. Deus cortou-lhes. Aleluia. Bondade de Deus para nós que éramos gentios. Deus foi bondoso para conosco. Se permanecermos na sua benignidade. Aleluia. Ele vai ser bom para nós se permanecermos na sua benignidade. Mas se nos esquecermos da sua benignidade, Ele também vai se esquecer de nós. Isso está claro. Deus é Deus de amor, mas também Deus é Deus de justiça. É Deus de juízo. De outra maneira, também tu serás cortado. Se não permaneceres na sua benignidade, também tu serás cortado. Também tu serás lançado fora. Deus vai te vomitar. Porque Ele diz que se você não for quente, nem frio, e você for morno, Deus vai te vomitar. Aleluia. Deus vai te vomitar. Deus quer, ou você é um crente quente, ou você é um crente frio. Aleluia. Ou mesmo dizer, ou você é crente, ou você não é crente. Aleluia. Mas ser um crente de, mais ou menos, não sou pior, não sou melhor, mas estou no meio. Deus diz, vou te vomitar. Zita canta. Aleluia. Vou te vomitar. Não tem como. Porque eu não vou suportar isso.
Amém. Vamos continuar a ler. E também eles, se permanecerem na incredulidade, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia! Se Israel abandonar a sua incredulidade, se Israel se arrepender e voltar a Deus de verdade, a Bíblia diz que Deus há de voltar a enxertar aqueles ramos naturais. Porque é mais fácil enxertar um ramo natural. Aleluia! Você cortou o ramo. Então, você pode voltar a enxertar aquele ramo. Facilmente ele vai se adaptar. Porque é um ramo natural daquele lugar, vai voltar a dar frutos. Amém? Então, não vamos brincar com aquilo que Deus fez por nós. Amém? Não vamos brincar com aquilo que Deus fez por nós. Muitas vezes nós levamos uma vida leviana. Muitas vezes fazemos-nos de crentes, falamos com a boca que somos crentes, mas o nosso comportamento não é de crentes. Vivemos como o mundo vive. Então, somos eleitos ou não somos eleitos? Qual é a nossa eleição? É para vivermos como o mundo. Aleluia. Em outubro nós vamos eleger um novo presidente da República. Não é isso? De tantos, só vamos escolher um. É ou não é? Aleluia. Não vamos escolher todos, vamos escolher um para ser presidente. Deus nos elegeu no meio dessa multidão do mundo todo. Dos 32 bilhões ou milhões de moçambicanos, Deus te elegeu a ti. Você é alguém especial, eleito por Deus. Aleluia. Então tem que valorizar isso. Tem que viver uma vida responsável. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aleluia. Amém. Já falamos isso, é uma repetição, mas que não devemos ignorar este mistério. É algo que nós não podemos compreender com a nossa cabeça. Mas Deus permitiu cortar Israel para que os gentios em multidão pudessem ser salvos. Em Apocalipse 7, verso 9, a Bíblia diz que, vamos ler, Apocalipse 7, verso 9. É melhor ler o que está escrito lá. 7, 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado, vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Amém. Aleluia. Uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Aleluia. E você está dentro desta multidão. Que Deus rejeitou Israel para permitir a sua salvação. Aleluia. Não brinque com a sua salvação. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Amém. Entenda que é a vontade de Deus a salvação de Israel. Por isso que nós precisamos de orar continuamente por Israel.
Por isso que nós precisamos de orar pela paz de Jerusalém. Por isso nós precisamos de continuar a orar para que Deus estabeleça o reino, o trono de Davi em Jerusalém. Aleluia. Porque esta é a vontade de Deus. Contra a vontade de Deus, ninguém pode estar. Amém. E isso vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que eles tornaram-se nossos inimigos por causa do Evangelho. Aleluia. Porque nós fomos salvos pela graça. Foi pregado o Evangelho, nós cremos, estamos sendo salvos. E eles ainda queriam a justiça da lei. Então tornamos-nos inimigos com eles por causa disso. Mas é preciso recordar que eles... recordar que quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Aleluia. São amados de Deus. Por quê? Por causa de Abraão, por causa de Isaac, por causa de Jacó. Deus se lembra sempre de Israel. Deus se lembra sempre de Jacó. Aleluia. A Bíblia diz em Malaquias: eu não mudo. Deus diz assim: eu não mudo. Por isso vós não sois consumidos, ó filhos de Jacó. Amém. Aleluia. Em Isaías diz assim: que as armas forjadas contra ti não terão sucesso em ti. Amém. E o que é que nós vemos hoje? Nas guerras que Israel está passando agora. Vemos o equipamento de defesa de Israel anulando todo o esforço que é feito pelas nações. Lançam mísseis contra Israel, não destrói a cidade de Israel, é destruído no ar. Aleluia. Mete avião lá, vai ser abatido seu avião, não perca tempo. Amém. O domo de ferro, as armas a laser que eles têm, tudo isto mostra o quê? As defesas que anulam todo o esforço que o homem está fazendo contra Israel. Mas chegará o tempo em que essas defesas todas vão ser controladas e o mundo vai esmagar Israel, e é aí que os israelitas vão clamar pelo Messias. Aleluia. Vão querer ajuda do Messias. Amém. E eles voltarão a ser salvos. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Amém. Aleluia. Israel desobedeceu para que nós que éramos desobedientes antes, nós que não conhecíamos a Deus, fôssemos salvos pela fé. Amém. E chegará um momento em que também Israel terá que ser salvo pela fé. Terão que obedecer a este evangelho para serem salvos. Porque Deus encerrou todas as coisas debaixo da desobediência. Tanto os gentios eram desobedientes, tanto os judeus são desobedientes hoje, mas todos têm que ser salvos pela fé. Deus estabeleceu a única condição, a fé. Aleluia. Para se entrar no céu. Ninguém vai entrar no céu de outra maneira. Amém. Ninguém vai entrar no céu de outra maneira, não. Do 33 a 36, o hino de adoração. Aleluia. Ó profundidade das riquezas, tanto de sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele,
para que lhe seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Amém. Portanto, há coisas que sobem a nossa mente, quase que não entendemos, não tem lógica para o ser humano. Mas tudo na profundidade da sabedoria de Deus. Amém. Deus fez assim. O que é que faz com que muitos homens não sejam salvos hoje? É exatamente isto, a profundidade da sabedoria de Deus. As pessoas não entendem. Parece loucura quando se falam das coisas de Deus, parece tudo loucura. Porque querem entender segundo a carne. Amém. Querem entender segundo a sabedoria dos homens. Só que as coisas de Deus não são entendidas assim. Porque Deus é um Deus altíssimo. Aleluia. Os seus pensamentos são muito altos em relação aos nossos pensamentos. Os seus caminhos são muito altos em relação aos nossos caminhos. Amém. Deus não pode ser equiparado a ninguém. Portanto, nós vemos aqui este hino que Paulo faz a Deus. Aleluia. Reconhecendo esta sabedoria profunda, reconhecendo esta grandeza de Deus, reconhecendo a insondabilidade dos juízos de Deus. Aleluia. Ele diz que inescrutáveis são os teus caminhos. Não vale a pena procurar perceber os teus caminhos, ó Deus. E esta é que deve ser a nossa atitude de humildade e temor diante de Deus. Amém. Humildade e temor diante de Deus. Porque se Deus não poupou Israel, tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado do seu comportamento. Tem cuidado da sua maneira de viver. Dentro de sua casa, no seu serviço, no seu negócio, onde você estiver, no caminho, tem cuidado de você mesmo. Porque se Deus cortou a Israel, então muito mais fácil Deus pode cortar você. Amém. Deus pode suprimir você das suas relações, se você não for fiel a Ele. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.